Nós estamos de volta com o Jornal Cidade Notícia. Hoje eu recebo mais uma vez a doutora Marcela França, ela que sempre vem aqui aos nossos estúdios tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Doutora, eu tenho conversado com muitos telespectadores pelas ruas da cidade que sempre aguardam a sua vinda, principalmente para tirar as dúvidas sobre aquele momento mais esperado da vida deles, que é a aposentadoria, ou aqueles que precisam de algum benefício, seja por morte ou até mesmo por doença, e a sua vinda aqui sempre é muito esclarecedora para nossos telespectadores. E hoje a doutora Marcela França vai esclarecer se é possível a concessão da pensão por morte, mesmo sem a contribuição com o INSS. Doutora Marcela França, seja muito bem-vinda. Olá, Fábio. Olá, outra pessoa que está em casa. É uma alegria, como sempre, estar aqui novamente. O tema de hoje ele foi escolhido de forma muito especial, porque nós estamos tendo uma reincidência de casos no escritório. Por quê? As pessoas estão deixando de contribuir com o INSS. Isso não pode acontecer, né, doutora? É a pauta de hoje. Pois é, então vamos começar o nosso bate-papo com a seguinte pergunta. Quem tem direito à pensão por morte do INSS? Os requisitos da pensão por morte para quem vai ter que solicitar esse benefício, o primeiro aspecto tem que ter o episódio morte. A pessoa faleceu, então a gente tem que verificar agora se ele tinha qualidade de segurado no momento do óbito e se essa pessoa que vai pleitear essa pensão por morte, se ela está enquadrada como beneficiária. Então, esses são os três aspectos principais para a concessão da pensão por morte. Aí eu vou voltar na primeira pergunta, que eu adiantei ela. Quem tem direito a essa pensão, então? Quem tem direito à pensão por morte são esposa ou marido, companheiro ou companheira, filho inválido ou com alguma deficiência e, se houver dependência financeira, os pais dessa pessoa que foi a óbito. Nós tivemos a reforma da Previdência, né, doutor? O que mudou na pensão por morte? Antes de falar sobre a reforma, que ela entrou em vigor em novembro de 2019, esse ano agora de 2023 nós tivemos julgado pelo STF a inconstitucionalidade ou não desse novo cálculo. Porque o que mudou realmente com a reforma da Previdência e a pensão por morte foi o cálculo. O cálculo era de 100%, agora o cálculo funciona da seguinte maneira. Suponhamos que uma senhora venha a falecer e ela tem uma renda de R$5 mil do INSS. O marido dela, né, na verdade o viúvo, ele vai ter direito a receber apenas 50% desse valor, R$ 2.500. Se tiver mais um dependente, acrescenta 10%. O segundo dependente, mais 10%. Doutora, pois é, esse cálculo, então, ele ficou, assim, prejudicial para quem vai receber essa pensão, né? Sim, então os institutos de previdência, os grandes institutos entraram, né, questionando essa questão no STF, a constitucionalidade desse artigo da reforma da Previdência, e o STF bateu o martelo, falou que sim, que esse cálculo está certo. Ou seja, não existe benefício menor que salário mínimo. A pessoa que faleceu tinha uma renda de um salário mínimo, nunca vai ser menor que o salário mínimo, mas se for acima do salário mínimo, o benefício vai começar em 50% do valor para o cônjuge, o companheiro ou os pais. Agora, se tiver um filho inválido ou com alguma deficiência, o valor é integral. Então, falando do valor integral, eu gostaria que você explicasse um pouco melhor para os nossos telespectadores quando a viúva ou dependente tem direito a essa aposentadoria integral, sendo um pouco mais do que um salário mínimo. Nesse caso, é quando esse dependente ou essa dependente, ele tem uma deficiência, independente do grau, mas que o impeça de se manter. Então, ele depende daquela renda, daquela pensão por morte para poder se manter, porque provavelmente o instituidor dessa pensão é que cuidava desse deficiente. Sim. Ou dessa pessoa que seja portadora de alguma deficiência, que tem uma deficiência. E qual que é o prazo para requerer a pensão por morte? Muitas pessoas estão ali naquela dor, né, de ter perdido o marido, a esposa, né, o companheiro, a companheira, acabam se esquecendo de ali pedir, né, um advogado para poder lhe acompanhar. Qual que é o prazo ou não existe um prazo? Então, nós estamos falando de 180 dias se for menor de 16 anos e 90 dias se for maior de 16 anos. Acho que a gente pode observar que eu não sei já há quantos anos que eu já estou aqui frequentando o Grupo Cidade, sim, né? Sempre trazendo informações para os telespectadores, você vê, não existe marasmo na seara previdenciária. Não. Toda semana, se hoje nós quiséssemos conversar sobre 4 ou 5 assuntos novos, diferentes do que a gente está conversando, a gente teria pauta. Então, a pensão por morte foi uma que sofreu realmente esse baque. Então, são 180 dias para o menor de 16 e 90 dias para o maior de 16 anos. Agora nós vamos, então,
A pergunta que deu título à nossa entrevista de hoje, ao nosso bate-papo: é possível a concessão da pensão por morte mesmo sem contribuir com o INSS, doutora? Nós temos algumas situações. Eu coloquei as 3 principais, que são os mais comuns aqui na nossa região e no meu escritório. A primeira delas eu tenho certeza que quem está assistindo a gente vai ter um caso assim. Você que está nos assistindo agora, você conhece alguém que trabalha numa empresa, numa transportadora ou num escritório e que trabalha sem carteira assinada? Você conhece alguém? Eu conheço algumas pessoas. Então, o que acontece em situações como essa? Não existe o vínculo empregatício e muitas vezes esse trabalhador ele não contribui para a Previdência Social. Acontece alguma coisa, vem a óbito. Como que fica essa situação? Pois é, eu gostaria que você explicasse isso para o nosso telespectador, porque tem muita gente cometendo esse erro. E isso está sendo tão comum porque a situação é, essa pessoa ela vem a óbito e ela não tem um vínculo empregatício. A gente tem 2 caminhos. Aqui na nossa região, a gente comprova o vínculo empregatício na Justiça do Trabalho, sempre tentar de uma forma mais tranquila possível, para que essa empresa recolha as verbas indenizatórias, FGTS e as contribuições previdenciárias. A gente comprova o vínculo. Está ali a comprovação do vínculo, vai a assinatura na carteira de trabalho. Após essa etapa, nós vamos à Justiça Federal solicitar essa pensão por morte. Pode solicitar no administrativo? Sim, mas as chances do administrativo conceder elas são pequenas. Então, muitas vezes, até na Justiça Federal, com todo o rol probatório da Justiça do Trabalho, a Justiça Federal pode questionar esse vínculo que foi comprovado na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, porque existe esse medo da fraude, né? Sempre existe esse medo de existir uma fraude. Então, a primeira situação seria essa. Qual que é a segunda situação? Por exemplo, eu sou contribuinte individual, eu sou advogada, eu tenho como comprovar o exercício da minha atividade. E se porventura eu ficar algum tempo sem contribuir com a Previdência Social? Se eu faltar, eu não tenho o quê? Eu não tenho qualidade de segurado. O meu filho, que poderia ser meu dependente, porque a minha filha é maior, ele não vai ter direito a receber. Para que casos são esses? São profissionais que você conhece, que às vezes vende o Avon, né? Eu acho que 50% das pessoas que estão nos assistindo agora trabalham dessa forma. De forma informal. Isso, de forma informal. E não contribui com a Previdência Social. Então, a gente tem a contribuição de 11% ou de 20% sobre o valor da sua renda, que seja um salário mínimo, mas que contribua para o INSS. Então, se essa pessoa vier a óbito, deixou esposa, deixou filho, ou deixou marido e deixou filho, deixou dependente, deixou pai, deixou mãe, é importante que faça essa solicitação para o INSS para comprovar o exercício da atividade e o recolhimento dessas verbas previdenciárias. Só que muitas pessoas vão escutar essa informação aqui, não, liga no 35 e vai na agência da INSS, eu quero pagar para poder comprovar o vínculo. Não funciona assim, não é tão simples assim. É necessário que tenha a outorga do INSS, que é isso, que o INSS fale, olha, está autorizado, porque senão você vai fazer essa contribuição, vai fazer esse recolhimento em atraso, e corre o risco desse tempo não ser considerado como contribuição previdenciária para a pensão por morte. Então, por isso, da importância, né, da figura da advogada especialista em direito previdenciário para conduzir esse processo. O processo não é trabalho para amadores, nem mesmo processo administrativo. Então, essa é a segunda situação. Qual que é a terceira situação? Suponhamos, um pai de família ficou desempregado. O que ele faz? Ele é muito inteligente, assiste as nossas entrevistas aqui, ele fala, eu vou contribuir como facultativo baixa renda. Ele faz o cadastro no CadÚnico e começa a contribuir como facultativo baixa renda. Quem contribui como facultativo? Estudante, às vezes a pessoa está desempregada, normalmente contribui como facultativo. Ele passa um período sem contribuir e vem a óbito. Como é que fica a situação? A mesma do segundo caso. Nós temos que fazer o recolhimento dessas verbas com autorização do INSS, seja no administrativo ou no judicial, para ter a possibilidade de uma pensão por morte. Aí que você que está assistindo a gente agora pensa assim, mas é um salário mínimo, você pode pagar 5% do salário mínimo, que você está segurado, desde que seja baixa renda ou como facultativo, tem que ter esse cadastro, 11% ou 20% se você é contribuinte individual, que eu sou contribuinte individual, ou quando a pessoa não tem vínculo também empregatício comprovado, mas exerce uma atividade remunerada. É muito importante esse cuidado, não somente com você, mas principalmente, Fábio, o pessoal que tem casa, com seus dependentes.